15 minutinhos para 6 horas da noite. Olá para você. A gente te atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo. Hoje é sábado, 30 de maio. E sem perder tempo, vamos ao vivo até a Colômbia, onde cresce a expectativa pelas votações de primeiro turno para eleger o novo presidente do país. Quem já está por lá fazendo esquenta para as eleições é a nossa correspondente de América Latina, Luciana Tadeu, acompanha todas as movimentações, traz os detalhes ao vivo de Bogotá. Luciana, conta pra gente um pouquinho do clima desta véspera de domingo eleitoral para os colombianos e de onde que você fala com a gente, hein? Leva a gente para passear junto com você pelos cartões postais colombianos. Oi, Isabel, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Eu estou na frente do Palácio Presidencial Colombiano, Casa de Nariño, que é justamente o lugar que está sendo disputado por 14 candidatos à presidência e as pesquisas colocando 3 candidatos aí com a preferência dos eleitores. São eles o esquerdista Iván Cepeda, que é o candidato do atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Em seguida, segundo as pesquisas, aparece Abelardo de la Espriella, que é um advogado, um candidato da ultradireita, frequentemente comparado com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque ele defende uma política de mão dura contra organizações armadas irregulares. Ele fala que se assumir o poder no seu governo, tanto a polícia quanto os militares vão ter como prioridade capturar ou matar os líderes dessas organizações armadas. E um pouco mais afastada, mas em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, aparece a candidata Paloma Valencia. É uma legisladora colombiana, que é do Partido Centro Democrático, um tradicional partido da direita colombiana. Ela é apoiada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, de fato é neta de um ex-presidente conservador colombiano, que chega também com uma proposta de militarizar as estradas, zonas mais perigosas do país, de uma forte cooperação com os Estados Unidos para tentar combater o tráfico de drogas. E essa questão dos grupos armados irregulares, da violência, marcou muito essa campanha eleitoral, que está muito caracterizada pela violência. A gente lembra, né? Já no ano passado, o pré-candidato Miguel Uribe foi assassinado em um ato aqui na capital, Bogotá. Nesse ano, a candidata vice do candidato Iván Cepeda foi sequestrada. 2 integrantes da equipe de Abelardo de la Espriella, o ultradireitista, foram assassinados. Há ameaças contra os candidatos que, de fato, apareceram nos comícios. Abelardo de la Espriella atrás de um vidro blindado. Iván Cepeda apareceu utilizando escudos antibalísticos, seguranças estendendo esses escudos dobráveis atrás dele durante a campanha, e há um alerta por parte de organizações para potencial violência durante esse processo eleitoral. A missão de observação eleitoral aqui da Colômbia, conformada por organizações aqui do país, advertiu que 386 municípios, que é o equivalente a 1/3 do total do país, apresentam riscos para o desenvolvimento das eleições. Fala que destes, 125 correm risco médio de violência, 122 risco alto e 139 risco extremo de violência no processo eleitoral. Então, as autoridades estão mobilizando 408 mil policiais e militares para acompanhar esse processo. Também vai haver uso de drones amanhã para garantir a segurança tanto do processo eleitoral como dos eleitores aqui na Colômbia. Isabel. Muito obrigada, Luciana. A gente conta, claro, com todo o teu trabalho direto de Bogotá. Boa tarde para você por aí, ainda tá claro por lá, né? Vamos para o outro lado do mundo te contar sobre aquele resgate em uma caverna no Sudeste Asiático. Mais 4 sobreviventes conseguiram sair desse local que fica em Laos. É uma caverna que acabou sendo inundada. Essas pessoas ficaram presas no local por 10 dias. 4 homens conseguiram sair sozinhos. Eles navegaram pelos túneis subterrâneos, o que surpreendeu bastante os mergulhadores de resgate que estavam se preparando para entrar nessa caverna e tentar
resgatar esse pessoal. Outro morador da vila já tinha sido resgatado ontem à noite. As operações de emergência passaram a madrugada bombeando água para fora da caverna, o que permitiu que o grupo conseguisse encontrar o caminho até a saída. Os homens foram levados a um hospital, mas o estado de saúde deles ainda é incerto. Ao todo, 7 moradores locais entraram nessa caverna à procura de ouro, mas foram surpreendidos por uma enchente repentina que bloqueou a saída. 2 pessoas continuam desaparecidas. O correspondente da CNN, Will Ripley, está no Laos, acompanhou nos últimos dias essas operações todas de resgate desses moradores presos nessa caverna. E ele presenciou exatamente o momento em que esses 4 sobreviventes conseguiram deixar o local e começaram a receber atendimento médico. We are just want to get you a little bit closer. Come on in here. They're just loading. Let's get in closer. Just go over here. John's on camera here. I'm just going to get out of the way so you can see this incredible scene. People gathering with their phones. They've just loaded 2 of the men, I believe, into these ambulances, which are on standby. You can see they're carrying a 3rd villager down now. Is this number 3? Was it the first 2 that we just saw? This is number 3. Okay. So you can see the entire village is coming out here. People are recording with their phones. You've got smiles, you've got people with looks of absolute astonishment because these men, everybody thought they were going to need to be ushered out by this team of highly skilled international divers. And they climbed out on their own. They showed the world how it's done here in Central Laos. They made it out on their own power. Look at this. Let's just take this moment in for a second. Get right in there. Come on. Obviously, there's a lot of medical care that they're going to need, which makes it all the more extraordinary that they crawled out of that cave. 260 meters, more than 850 feet on their own. Vamos voltar a olhar para o noticiário aqui do Brasil. O presidente Lula discursou hoje no lançamento da plataforma de audiovisual brasileiro, a Tela Brasil. Durante o discurso, ele falou sobre a importância da cultura e disse que o verde e o amarelo não podem ser tomados por fascistas na Copa do Mundo. Quem acompanhou e vai trazer todos os detalhes para a gente é o Kleber Rodrigues. Boa noite quase aí já tá escuro, né, Kleber? Bem-vindo. 5h53, mas já escureceu, né, Isabel? Então, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha, excelente sábado para quem está ligado aqui na programação da CNN. Eu falo ao vivo aqui da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da capital fluminense, onde mais cedo teve justamente esse encontro que você citou agora, viu, Isabel? E de onde Lula passou algumas mensagens. Ele mencionou, por exemplo, que o verde e amarelo não podem ser tomados por fascistas. Essa fala do presidente da República veio depois que ele percebeu que o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, estava vestindo um casaco verde-amarelo e disse o seguinte: olha, você deveria colocar aí não bolsonarista. Aí na sequência disse que a população brasileira nesta Copa do Mundo deve voltar a usar as cores do país, que essas cores, portanto, nas palavras de Lula, não podem ser utilizadas, tomadas por fascistas. Durante o evento, quem também compareceu foi o governador em exercício do estado, Ricardo Couto. A gente lembra, presidente do TJ, está assumindo o Palácio Guanabara na vacância do cargo em função da saída de Cláudio Castro. E aí, durante um momento aqui desse evento, Lula pediu que a plateia aplaudisse o governador em exercício. Ele disse que Couto é o homem que vai ajudar a salvar o estado do Rio de Janeiro. Ainda falando sobre política, ele disse que a população fluminense tem que ter um maior protagonismo no poder político do estado. Diz que não deve escolher uma pessoa
alguma pessoa, algum candidato, que a população não deve escolher um candidato, mas sim um projeto para a população fluminense. O presidente também defendeu a cultura como uma política de Estado e não como política de governo. Diz que programas culturais precisam ter continuidade e afirmou ainda que a cultura ensina e amplia os horizontes para a população. O presidente da República também falou sobre a importância das plataformas audiovisuais justamente para fomentar a cultura brasileira. E aí, nessa esteira, ainda falando sobre esse assunto, ele disse, a gente lembra que esse evento acontece durante a divulgação do Tela Brasil, que é uma plataforma de streaming que vai oferecer filmes, curtas e outras produções audiovisuais totalmente de graça para a população através do gov.br. Eu volto contigo, Isabel. Obrigada, Kleber. Bom trabalho para você por aí. Ainda no Sudeste, a gente vai até São Paulo para te contar que por lá 5 pessoas ficaram feridas em um tiroteio em uma estação de metrô. Uma estação bem movimentada, estação São Bento, da linha 1 azul. Segundo o Corpo de Bombeiros, os disparos aconteceram depois de uma tentativa de roubo hoje pela manhã. A Polícia Militar também informou que o tiroteio teria envolvido um policial civil. Entre os feridos está um homem de 30 anos que foi atingido no abdômen e na coxa esquerda. Ele também teve fraturas do braço esquerdo. A vítima foi encaminhada à Santa Casa. O filho dele também foi atingido. Outras 2 pessoas foram socorridas pelos agentes do metrô. E uma 5ª vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas. A linha azul chegou a circular, mas com velocidade reduzida, mas a operação já normalizou. A CNN entrou em contato com o metrô e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas ainda não obteve resposta. E a Receita Federal recebeu quase 45 milhões de declarações do imposto de renda dentro do prazo, que acabou ontem. A gente lembra que a entrega é obrigatória, quem não fez ainda vai ter que fazer. A repórter Tayana Narcisa traz mais detalhes de Belém. Encerrou nesta sexta-feira o prazo para a declaração do imposto de renda. Quem deixou para a última hora agora deve pagar uma multa de no mínimo R$ 165 e também possui pendências junto à Receita Federal. Lembrando que essa multa pode chegar a 20% do imposto devido. Essa situação não cancela o CPF, mas pode travar algumas operações, como é o caso de acesso a crédito, abertura de contas, emissão de certidões negativadas e também a participação em operações financeiras e burocráticas. Inclusive, a Receita Federal está orientando as pessoas que não realizaram a declaração a preencher de forma já pré-estabelecida com as mesmas informações do ano anterior, a tentar-se apenas a modificar se houve algum dependente adicional, algum gasto ou ganho diferente do ano anterior. Muita gente deve estar se perguntando, mas por que eu devo declarar e se deve declarar? Lembrando que se você ganhou mais de R$ 35 mil no ano anterior, ou seja, cerca de R$ 3 mil ao mês, você deve declarar. Esse imposto ele é destinado ao governo que faz a distribuição para serviços como infraestrutura, segurança, educação e também transporte. Então, esse valor ele acaba retornando como benefício ao cidadão. O imposto de renda tem uma função social também, porque ele segue a lógica de quem ganha mais acaba pagando mais imposto, promovendo assim o maior equilíbrio e justiça tributária. Segundo a Receita Federal, cerca de 44 milhões de brasileiros realizaram a declaração do imposto de renda e nesta sexta-feira, junto com o encerramento das declarações, também foram pagos o primeiro lote da restituição para pessoas prioritárias, como é o caso de idosos, pessoas com deficiência e também para quem escolheu receber através do Pix. Os próximos lotes saem em junho, julho e agosto. A expectativa da Receita Federal é já pagar cerca de 80% dos declarantes já no segundo lote, no dia 30 de junho. E lembrando, para quem ainda não fez a declaração, a regularização acontece quando ela é enviada e chega no sistema da Receita Federal, mesmo fora aí desse prazo, mas enquanto isso não ocorre, realmente você vai ficar com o CPF com restrições e também está sujeito aí a essa multa acumulada. Detalhes e outras informações sobre como realizar essa declaração é só acessar o nosso site da CNN Brasil.
6 horas em ponto, muito obrigada pela sua companhia. Essas foram as principais notícias do momento, mas eu volto logo mais no Agora CNN, das 6h45. Te espero por aqui. Até lá.